Roberto Barbeiro. Nós temos aqui então hoje para a gente conversar um pouco sobre marcas e vamos falar sobre marcas e espiritualidade. E o mote dessa nossa conversa é o livro que eu vou mostrar para vocês agora. Aí está. No nosso mundo corporativo, né, nós temos então o professor Dr. Mário René Schweriner. O professor Schweriner é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ele tem mestrado, tem doutorado, ele tem uma larga carreira universitária e ele é autor do livro Brandicências, o Espírito das Marcas, publicado aí pela editora Saraiva, como você está vendo aí, né? O Espírito das Marcas, está aí. O professor, então, Mário René, está aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui pela participação aqui no Mundo Corporativo. Heródoto, muito obrigado por me receber. Só um adendo, o título do livro é Brandcendência. Brandcendência. É uma brincadeira de transcendência com branding. Quem conhece marketing sabe branding, branding. Então eu troquei o T pelo B. Mas a leitura no início pode parecer, para quem não conhece o termo, brandcendência, que é um... É bom, eu não conhecia. Brandcendência. É só trocar o T pelo B. Quer dizer, você tem então aqui uma palavra em inglês e uma Nova. palavra portuguesa, é isso? Isso. Se bem que em inglês é Transcendence também. Poderia ser lançado poderia como ser, Brandcendence. Tá. Okay. Exatamente. Talvez até seja traduzido algum dia para o inglês. E por que não? Por que não? Eu vou até participar de um Congresso Mundial de Espiritualidade em março. Eu mandei uma sinopse de um artigo baseado no livro e foi aceito, e em inglês Brandcendence, exatamente. Tá certo. Bom, professor Mário René, vamos falar então um pouco aqui a respeito do espírito das marcas. Eu inicialmente gostaria que o senhor comentasse, posso falar de você? Posso, né? Deve. Gostaria que você começasse a conversar um pouco conosco e me respondesse o seguinte: qual é a relação que existe entre consumo e espiritualidade? Porque para mim, que sou um leigo, me parecem coisas absolutamente antagônicas. Boa, ótima pergunta. Qual a relação entre consumo e espiritualidade? Aí vem um dado muito curioso. Existe essa relação, eu vou mostrar qual que é, e eu tive uma enorme dificuldade para escrever esse livro, porque eu, pessoalmente, a exemplo do que você perguntou, tenho muita dificuldade em acreditar que existam pessoas, são 6 milhões, a gente não sabe, porque é uma coisa muito nova que tem que ser continuada, que existam pessoas que tenham uma relação de veneração com as marcas, né? Então, a produção desse livro ela é pitoresca porque não é algo que sai de dentro de mim e eu defendo, né? É algo que porque esse livro ele é originário da minha tese de doutorado em teologia, que chama-se ainda Consumismo e a Dimensão Espiritual das Marcas. A história é a seguinte: eu estava à procura de um tema, justamente um tema instigante, que estabelecesse uma relação, um vínculo entre espiritualidade, que é a área de teologia, onde eu estava fazendo doutorado, e consumo, que é a área com que eu trabalho na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aí um dia eu me deparei com um anúncio, assim, dos mais chamativos para mim. Eu não vou citar a marca, mas era um condomínio, não, prefiro não, um condomínio, okay. 2 pontos, condomínio, e aí dizia assim, porque eu tenho o mais simples dos gostos, só me contento com o melhor. E essa frase é atribuída a Oscar Wilde. E eu falei, nossa, esse é exatamente um dos mantras da sociedade de consumo, o melhor, só me contento com o melhor, o diferente, o novo, o máximo, o melhor. E 2 palavras faz caro mesmo, assim, contentar-se, só me contento com o melhor. E essas 2 palavras que estavam faiscando, elas estão vinculadas a 3 provérbios, né, muito interessantes. O contentar-se está ligado a um provérbio que, se não me engano, é atribuído a Diógenes: possui mais quem se contenta com menos. Eu acho lindo. O outro não aceite apenas o ótimo. Se você puder, vai buscar o máximo. Que é chancelado por um outro, que é mais bonito ainda, mas que é chancelado nessa dimensão, que é: nada é bastante para quem considera pouco
o que já é suficiente. Só advérbios. Nada é bastante para quem considera pouco, o que já é suficiente. Este é de Aristipo. Então se tem uma antinomia, né? Um cabo de guerra, né? Entre o contentar-se com coisas suficientes e buscar o máximo. Falei, tá aí, eu vou estudar esse cabo de guerra, eu vou investigar esse cabo de guerra na minha tese de doutorado, que gerou a dimensão espiritual das marcas, e vou verificar em que medida a busca do máximo, do melhor, do novo, pode configurar, pode chegar a uma dimensão espiritual. E aí eu produzi essa tese, e essa tese foi produzida com pesquisa bibliográfica. E aí, 2008, março, mais ou menos, e no final de 2008, foi lançado um livro nos Estados Unidos chamado Biology. Parece biologia, não é? É buy de comprar, B-Y-O-Lodge, okay. Biology, de um consultor dinamarquês chamado Martin Lindström. E esse maluco desse consultor, ele, graças a Deus, eu acredito muito em sincronicidade, ele comprovou por neurociências o que eu defendi numa tese de doutorado bibliográfica. Ele colocou 65 homens em aparelho de ressonância magnética e ele queria investigar se existia justamente a pergunta que se me fez, uma relação entre espiritualidade ou religião e marcas de prestígio, não quaisquer marcas. E então ele ia projetando para essas 65 pessoas que inicialmente se autoavaliaram em espiritualidade ou, enfim, religião de uma maneira alta, de 0 a 10, de 7 a 10, porque senão não podia ser ateus, evidente. Ele ia projetando símbolos, ícones religiosos, crucifixo, imagem do Papa, Estrela de Davi, Maria Teresa, e também ia junto com isso, quer dizer, na medida em que ia projetando uma imagem ou outra imagem, ele ia projetando marcas, ou imagem do produto, ou de marcas ícone, marcas de prestígio. Guinness, Coca-Cola, um iPod, Apple, Ferrari, claro, Harley Davidson. E o pessoal ia monitorando o funcionamento cerebral. E ele descobriu absolutamente de forma incrível que as mesmíssimas imagens, que as mesmíssimas áreas cerebrais que respondiam por fluxo sanguíneo às cenas, aos ícones religiosos, as mesmíssimas, não eram parecidas, não eram limítrofes, não eram vizinhas, respondiam a essas imagens de marca, essas cenas de marca, as mesmas. E só para complementar, aí ele falou, não, tá bom, eu vou fazer um grupo piloto agora, eu vou botar essas mesmas pessoas com imagens de esporte, com imagem de estádios lotados, com ídolos esportivos. Ele fez isso nos Estados Unidos, então, sim, do beisebol, do futebol americano. E ficou bobo, porque ele falou, não, ele concluiu, por ressonância magnética, que não eram as mesmas áreas. E depois ele fez também para marcas fracas, marcas ligadas a nada. Também não. Então ele falou, meu Deus, existe uma conexão entre a resposta humana a, vamos chamar de religião, espiritualidade, que é uma outra questão, e consumo de marcas muito significativas, de marcas que ele chamou de marcas ícone. Então, aquilo que foi descrito numa tese bibliográfica foi 6 meses depois, com muita dificuldade, porque, repito, para eu escrever essa tese eu tive que brigar ou conversar com meu orientador anos, porque eu não acreditava nisso, eu pessoalmente. Então eu produzi alguma coisa com olho assim de advogado do diabo imenso. Aquilo foi comprovado por neurociências. Eu falei, meu Deus, que maravilha. Aí eu comecei a acreditar no que eu tinha feito. Me explica uma coisa. Então, eu posso entender, você falou de algumas marcas famosas, as que você citou aí são, provavelmente deve estar no Interbrands, aquelas 100 marcas mais valiosas do mundo. Várias delas devem estar. E falou em símbolos religiosos. Yeah. Então eu posso entender que um símbolo religioso, por exemplo, uma cruz, é uma marca? Sem dúvida. Isso sem dúvida. Um símbolo, as marcas. Teve pesquisas que eu só vou comentar a pesquisa, já que a tua pergunta é ótima, de novo, que tentaram levantar quais os símbolos mais conhecidos do planeta, marcas / símbolos. A cruz, com certeza.
O M do McDonald's foi um dos ícones mais reconhecidos. É evidente, se conhece, agora teve Paul McCartney aqui no Brasil, que os Beatles nos anos 60 achavam, né, pelo menos frase atribuída, somos mais famosos que Jesus Cristo. Então, pessoas chegam a ser comparadas com pessoas, quer dizer, de carne e osso, com pessoas, vamos dizer, místicas, né? Beatles com Jesus, Pelé é um dos... A marca Pelé e o ser Pelé é muito reconhecido, mas, por exemplo, atribui-se à Apple... várias reportagens já falaram da Apple como uma religião. Você está falando em Apple, é exatamente a pergunta do João Luiz, sendo o seguinte aqui no e-mail. Marcas como Apple, Adidas, Coca-Cola, Ferrari podem ser comparadas a uma religião? Tamanha é a admiração que o consumidor tem por elas? Pode, comprovado por este consultor cujo livro estourou, Martin Lindstrom, que foi traduzido no Brasil em 2009 como A Lógica do Consumo. Então você pode comprovar isso tanto por observação quanto por estudos e, felizmente para mim, por neurociências, o que se chama um neologismo, neuromarketing. Pode. Agora, é uma coisa, algo tem que ser comentado aqui. A relação das pessoas com marcas e com produtos varia significativamente em grau. Então, vamos pegar uma escalazinha, aí os nossos ouvintes vão entender melhor. Você tem um clips. Qual é a relação emocional ou sensorial da pessoa com um clips? Zero. Ele é útil. Depois você pode ter uma caneta Bic, é ótima, mas a pessoa não vai ter nada emocional com a caneta Bic. Mas vamos pegar o clips como um ponto extremo. Aí você vai indo. Um presente dado por uma pessoa querida sua. Você tem um envolvimento com esse presente. Ele pode ser um presente até brega, vamos supor, mas você tem um amor por essa pessoa. Para mim, esse mesmo produto, essa marca, significaria nada. Um retrato, um porta-retrato em algum lugar da sua casa de um parente falecido. Você vai olhá-lo de uma forma quase espiritual. Tá? Aí você vai entrar em símbolos religiosos. Um crucifixo, que muita gente usa, a estrela de Davi, enfim, tem um significado maior ainda. Se esse crucifixo fosse abençoado pelo Papa, ainda maior. Então vamos continuar, vamos recomeçar. Do clips, você pode chegar pelo crucifixo abençoado pelo Papa até onde? Até a Arca da Aliança, supondo-se que ela fosse redescoberta. As tábuas da lei de Moisés. São duas tábuas, provavelmente vagabundas, né? Com um fogo lá, supondo-se que isso tudo fosse verdade, que tem um dos maiores significados espirituais na história da humanidade. Até o Santo Sudário. O Santo Sudário é real? Se for real, um monte de pano velho, mas que tem uma significância absolutamente profunda. Então essa relação que eu chamei de transcendência, isto é, a transcendência pela marca, varia de grau pelo produto e principalmente pelo que ele representa para cada pessoa. Agora, René, nessa linha, o Fernando Neres pergunta aqui no twitter.com/Jornal da CBN. O que leva o consumidor a admirar uma marca? Por que uma marca vale muito mais para uns e não vale nada para outros? Boa. Vamos tentar dar a resposta em duas dimensões. Primeiro, depende de novo da pessoa. Tá? Então, se tem marcas de luxo, principalmente de luxo, a última edição posso citar aqui a Veja, Luxo, claro. Nossa, publicou mostrou bolsas de 50 mil, 40 mil reais, que são feitas de couro trabalhado de jacarés, blá, 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 blá. Então tem pessoas, de novo, que admiram essas bolsas e a marca por trás delas de uma maneira quase de veneração. Outras preferem comprar uma bolsa de R$400 da Domingos de Moraes, que vai durar, não a mesma coisa, mas vai durar o suficiente até rasgar. Então, primeiro, como cada pessoa, cada personalidade é complementada pelo produto. Porque o que acontece? Você tem, na personalidade de qualquer pessoa, você tem uma coisa chamada autoconceito. E você tem um eu ideal, para resumir. Meu autoconceito é X, meu eu ideal é Y. Entre o autoconceito que eu tenho e meu eu ideal, eu tenho que fazer coisas. Eu vou ter que falar inglês, vou ter que emagrecer, vou ter que praticar esporte, vou ter que me vestir de certa forma, morar em certos lugares. Então os produtos
serviços ou produtos, academia de ginástica é para emagrecer, né? Roupa, enfim, sempre a gente vai ter produtos. Os produtos vão perfazer meu eu ideal. Eles podem ser serviços ou podem ser produtos, podem ser marcas de glamour. Então vai depender da pessoa. B, você tem produtos que em si são renomados e respeitados e admirados mundialmente. Um deles que eu posso citar tranquilamente é a Johnson & Johnson, inclusive onde eu trabalhei bastante tempo. Então, dependendo do produto e dependendo da pessoa, você vai ter uma relação. Agora, veja uma coisa importante, já que a pergunta foi feita em termos de marketing. Como é que era antigamente, digamos há 50 anos atrás? Porque na propaganda, existem 500 maneiras de defender isso, mas tem 4 grandes dimensões em que você anuncia, você propaga uma marca. Pelos atributos do produto, pelo seu benefício objetivo, pelo seu benefício subjetivo e pelos seus valores. Os atributos, vamos pegar um shampoo, para simplificar. Vamos pegar o shampoo para criança. Atributo, é a fórmula dele, não interessa qual. Aquela fórmula delicada, babá, babá. Então, nos anos 50, se anunciava, quem se lembra dos anúncios dos reclames dos anos 50, eles descreviam o produto. O produto é tal, babá, bebê, babá, babá, e você, bom. Nessa descrição do atributo entra praticamente o benefício objetivo. Um shampoo serve para lavar cabelo, deixá-los soltos, sedosos e fácil de pentear. Ponto. Mas aí se tem uma outra dimensão, porque os produtos começaram a falar, as marcas, a mesma coisa. Subjetivo. Bom, se esse é para criança, ele é mais suave. Se é mais suave, eu posso usar todos os dias, não vai fazer mal para o meu cabelo. Então, benefício subjetivo. Eu acredito no que a marca está me dizendo. E o quarto? Também, quase todo mundo fala a mesma coisa de computador, de shampoo, de margarina, de sabão em pó. E o quarto é que entra nesta maluquice toda que nós estamos vivendo. São os valores. O que a mulher, vamos pegar uma mulher para ficar bem clichê, que usa um shampoo para criança sem ter, depois de tê-lo usado e sentindo o perfume. Feminilidade é um valor que a marca pode vender. Sensualidade, autoconfiança, autoestima, um jeitinho de criança. E aí você entra naquelas dimensões, uma dimensão mais sensorial, sentimental, emocional e até espiritual. Tá certo. René, você respondeu a pergunta também da Lívia, eu tenho aqui uma pergunta para fazer, mas nós vamos fazer daqui 30 segundos, logo depois do nosso intervalo, a gente volta já aqui no Mundo Corporativo. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade também e dizer a você o seguinte, no dia 4 é um sábado, 4 de dezembro, a gente vai fazer um talk show. Nosso talk show vai ser no Mundo Corporativo, e esse talk show vai ter basicamente debate. Por dentro do mundo corporativo. Ok, e aqui ao vivo, para você fazer perguntas pelo twitter.com/jornal da CBN ou então no nosso CBN, mundocorporativo@cbn.com.br, com o nosso convidado de hoje. Vamos mostrar de novo a capa do livro dele, do professor doutor Mário René Schweriner, que é o Brandescendência, o espírito das marcas que você está vendo aí. Estou aprendendo a falar com ele o título do livro, que aliás é um trabalho de doutorado, como você ouviu agora há pouquinho no comentário. René, mais uma pergunta agora aqui do Dimas, tá? Que mandou aqui por e-mail. Quando o consumidor se decepciona com uma marca, quando é que ocorre essa decepção? O que é que faz uma marca ser rejeitada pelo consumidor? Que ele se sente frustrado, porque eu gostava tanto dessa marca e de repente passa a não gostar mais. O que mais pode? Como é que ele se sente traído pela marca? Tá. Vou resumir aqui a pergunta. Traído pela marca. Existe um caso clássico nos Estados Unidos de milhares de consumidores americanos, quando a Coca-Cola bolou aquela nova fórmula, New Coke, milhares de consumidores se sentiram, entre aspas, o termo é traídos. Esse é o termo correto? Repito, eu não falo com um entusiasmo visceral, porque eu tenho dificuldade de ver, eu não me sinto traído por marcas, a não ser que eu encontre num restaurante, num prato de comida, um restaurante, digamos, que eu tenho frequentado
anos, um fio de cabelo. E aí acontece, eu vou entrar por segundos na neurociência, sem entrar em detalhes. Uma única experiência negativa, porque o cérebro funciona dessa forma, faz com que o indivíduo aniquile, oblitere e esqueça, às vezes, meses, anos, décadas de experiências positivas. Então, se você... Uma única experiência negativa pode aniquilar. Todo esse trabalho. As empresas estão cada vez mais sabendo disso. Os esforços para consertar isso, então, aquelas pessoas que encontram de vez em quando algumas coisas estranhas num frasco, e aí o serviço de atendimento ao cliente chega em casa e repõe uma caixa, que é justamente para tentar consertar. Isto é uma resposta não apenas comportamental, mas é o cérebro. Eu não quero entrar nessa área que eu não domino tanto, em neurociências, que é muito complexa, mas o cérebro ele funciona como um protetor muito grande. Então, a pessoa pode ter uma experiência negativa da marca cair de qualidade. Cair de qualidade significa benefício objetivo. Então, não lava mais tão bem os cabelos. Ou mesmo subjetivo, a fórmula não é mais tão boa, ele não posso usar todos os dias. Vamos voltar ao shampoo, né? Então o chocolate já não tem mais aquele teor alto de cacau, ou o cacau não é mais importado, blá, blá, blá. E, do outro lado, de novo, voltando àquele exemplo que eu dei, você tem os valores. Se a marca não me dá mais sensações ou emoções, ou um sentimento ainda mais profundo, que eu chamei de espiritual, eu vou buscar alguma outra coisa que me dê estas respostas. Entendo. René, o Márcio diz o seguinte, ele está perguntando aqui através do twitter.com/Jornal da CBN. Você acha que as pessoas buscam comprar produtos de grandes marcas, assim de buscar a felicidade? Opa! Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas buscam comprar produtos de grandes marcas, marcas ícone, marcas de prestígio, para prazer. 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 A felicidade é algo muito mais subjetivo, complexo e que, em tese, independe do consumo, né? Há pesquisas muito interessantes feitas por um por um psicólogo americano, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, Prêmio Nobel de Economia, um psicólogo, eu acho, eu invejo ele, o Daniel Kahneman, e ele provou que até um certo ponto de ganhos, nos Estados Unidos, então não teria que aplicar isso ao Brasil, a melhoria de consumo, a riqueza, o dinheiro, ele melhora significativamente a sensação subjetiva de bem-estar, que é chamada felicidade. A partir de um certo ponto, que se não me engano ele cravou em $75 mil nos Estados Unidos, daria uma média de $6 mil por ano, que são 8 mil, 9 mil reais no Brasil, mas sei. Ele, por pesquisas profundíssimas, ele percebeu que não interfere mais na sensação subjetiva de bem-estar, de felicidade. E aí vai acontecer uma outra coisa, a pessoa a partir de um certo patamar, ela olha para o vizinho, ela não olha mais para si. Então se o vizinho tem um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, ela vai se sentir infeliz mesmo tendo coisas. Então entra em cena um dos pecados capitais, muito interessante, que é a inveja. Então, as marcas, os produtos, eles estão aí muito mais para dar prazer. O prazer é uma das dimensões da felicidade, mas a felicidade transcende de muito o prazer. Agora, eu posso, então, no meu marketing, utilizar essas sensações todas que você está descrevendo? Até dizer, como você diz, olha, o seu vizinho tem um carro bacana, né? Por que você não compra um igual dele? Ou então, na minha publicidade na televisão, né, uma garota muito bonita chegando perto do meu carro e não entra no meu carro porque não é o carro do vizinho, que é mais bonito, etc. E tal, e eu fico com inveja de ter um carro daquele, porque eu quero exatamente ter as mesmas coisas que ele tem. Propaganda às vezes faz isso. Às vezes, eu não sei até em que ponto o CONAR coíbe. Um caso clássico, há décadas atrás, eu acho que décadas, da tesourinha do Mickey, que tinha não é um slogan, um mantra: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Foi proibida. Ah, foi proibida? Foi proibida. Tem uma que eu até mostrei na tese de doutorado: não basta ter estilo, tem que ostentar. Era o slogan de um automóvel. E você vai longe, prefiro não citar marcas, mas isso também é usado.
E não é muito bonito, não é muito bem visto, mas olha que termo feio que eu vou usar, perdão pessoal, subrepticiamente, o que a propaganda faz? De novo, vamos voltar ao ponto dos malditos atributos, dos benefícios objetivos, subjetivos. O Philip Kotler esteve aqui a semana retrasada falando do mantra da marca. Eu não vou entrar nesses detalhes que a gente vai estourar até meio-dia e meio de amanhã. Mas o que acontece é que a marca tem que criar condições que não tangíveis, porque os produtos se assemelham muito, para tentar fisgar o consumidor. Chegando até um ponto, e aí é que eu descobri isso na obra, de entrar numa dimensão quase religiosa. Tanto é que, é uma curiosidade, quando você mostrou a capa do livro, a capa do livro é curiosíssima, porque ela foi foi criada pela editora Saraiva, para destacar o título, né? Em forma de um totem. Sim. Aí depois de pronto eu falei, meu Deus, este totem se assemelha muito a uma cruz, a um crucifixo, principalmente a cruz de Lorena. Foi a sensação que eu tive quando peguei o seu livro. A primeira sensação foi de que era realmente um crucifixo. Não foi produzido com esse objetivo. De novo, uma sincronicidade. Com certeza não foi. Eu depois percebi que parecia um crucifixo. O que é um crucifixo? É um símbolo ancestral, anterior, evidentemente, ao cristianismo, cuja confluência dos seus eixos vertical e horizontal representa os opostos. Noite e dia, masculino e feminino, ativo e passivo, divino e humano e espiritual, ia dizer matéria, que é exatamente a essência dessa obra, né? Então, no eixo vertical você tem a transcendência, que seria a transcendência pela marca, e no horizontal as marcas. Então teve até essa coincidência. Agora, René, me explica uma coisa. As marcas, quando estão associadas às religiões, elas são seculares. Essa marca do cristianismo deve vir lá da Roma Antiga. Sim. Né? Primeiro era o peixe, não é isso? Isso, não é? Que era depois a cruz. Acrônomo para as iniciais de Jesus Cristo, exato. Não é verdade? Ictus, qualquer... Agora, uma marca comercial, e aí? Ela dura tanto quanto uma marca religiosa? Uma marca comercial, marca de produto? Uma marca de produto, de um produto qualquer. Eu vejo um símbolo, eu vejo, por exemplo, aquelas 3 argolinhas ali, eu olho e lembro da Audi. Sim. Não está escrito Audi, mas eu vejo a estrelinha. Eu vejo a estrelinha e me lembro da Mercedes-Benz. A história das marcas, ela é relativamente recente. Quer dizer, agora, se você pega eu vou agora inverter tudo, pega uma pintura assinada por Da Vinci, era a marca dele, que permanece lá de alguma maneira há 500 anos, eu não sei quanto. Sim. As marcas da sociedade, vamos chamar de capitalista, de consumo, são muito recentes. Né? Mesmo porque essa sociedade também é recente. Essa sociedade é recente. Né? A Audi tem quantos anos? A Apple tem quantos anos? A Harley Davidson tem quantos anos? Claro. A Harley tem quantos anos? Então, os produtos, 100, com certeza. A Johnson Johnson é de 1809, 1900 e qualquer coisa. Coca-Cola é do começo do século passado. Já fizeram filmes. Tem um filme muito interessante que os nossos ouvintes vão poder assistir, quem não assistiu, Os Deuses Devem Estar Loucos. Eu acho que eu vi. É fantástico. É um filme já da década de 70 ou não? Década de 70, em que de um teco-teco lá, que estavam tomando Coca-Cola, se arremessa uma garrafa de Coca-Cola que cai num deserto de um país africano, Etiópia, não tenho certeza, e os aborígenes acham a garrafa e acham que é um objeto atirado pelos deuses e reverenciam a garrafa. É verdade. Que é uma brincadeira de muito bom significado antropológico em cima de um ícone. A Coca-Cola é algo que... E ali ela toma um caráter fundamentalmente espiritual. Ela passa a ser idolatrada não por causa do líquido que ela contém, mas porque se imagina que veio do céu. Veio do céu. É verdade. E se você simplesmente fizer o contorno da garrafa de Coca-Cola e projetar para milhares de pessoas, mas bem rapidinho, eu já vou identificar a garrafa. Repete o nome do filme. Acho que vai ter muita gente que vai querer ver o filme. Eu vi isso aí quando eu era jovem. Os Deuses Devem Estar Loucos. Os Deuses Devem Estar Loucos. Exatamente. Vale a pena. Para quem gosta... Bom, é um documentário, não? Não, é um filme meio humorístico. É uma sequência de... E depois fizeram Os Deuses Devem Estar Loucos 2, se não me engano. Mas o que interessa é o 1, porque quando aquele aborígene era pequenininho, acho que são pigmeus,
pegam, eles reverenciam, depois não sabem o que fazer, e aí os xamãs ficam bravos, acho que ele tem que se livrar desse símbolo, desse ícone religioso. Então, repito, o que é importante também é a gente perceber que não existe assim, transcendência ou não, existem graus, na mesma medida em que o sagrado tem graus. Então, a coisa não é sagrada ou não sagrada. O Maslow, esse famoso Abraham Maslow, que só é conhecido por aquela pirâmide, mas na verdade ele era um psicólogo humanista fantástico, ele se diferenciou de Freud, porque o Freud estudava pessoas neuróticas e o Maslow fez o oposto, ele estudou pessoas autorrealizadas, pessoas que tinham chegado ao estado de autorrealização, né? Isso é muito interessante. E ele estudava o sagrado, ele falou, bom, existem 3 grandes dimensões do sagrado, né? Existem momentos pungentes, que são aquelas situações que se sente alguma coisa muito diferente, experiências de pico, peak experiences, que já é algo muito mais significativo, e finalmente experiências místicas, que são as dos grandes, Madre Teresa, Gandhi, etc. Então você pode ter sensações muito imanentes que vêm aqui de dentro, sagradas para você, né? Eu vou dar um exemplo assim, principalmente por causa da época do ano. Uma árvore de Natal. Uma árvore de Natal é uma árvore de Natal, é um pinheiro, né? Aí se enfeita o pinheiro com bolas coloridas e luzes, como a cidade de São Paulo está sendo enfeitada. As pessoas sentem, as pessoas que têm mais sensibilidade, sentem alguma coisa diferente, se emocionam. Isto é uma sensação sagrada. A árvore de Natal seria uma situação claríssima de transcendência. Porque também preciso explicar o que é transcendência para começo de conversa, né? Para começo não, para fim de conversa quase. É a busca de passar das fronteiras, de ir além, na tentativa de incorporar uma pessoa, um lugar, uma ideia, e assim, quando a pessoa incorpora este algo além da fronteira, ela se sente maior, ela se sente melhor. O único problema é que a transcendência é almejada, mas jamais alcançada. É um exemplo, você vai pesquisar a realidade. Você vai para o infinitamente pequeno. Então, pesquisar por microscópio. E descobri o nano. Vai restar um naninho. Vamos buscar o macro, telescópio, galáxias. Outra. Isto é um exemplo clássico numa espiral infinita. Se junta a transcendência, que é essa tentativa de incorporar o que está além fronteiras, né, com o objetivo de me engrandecer, com desejos, que é claramente um dos mantras da sociedade de consumo. Desejos são infinitos, pessoais, subjetivos, sempre além da possibilidade de serem saciados. E aí tem uma coisa muito interessante, se me perguntou da felicidade. Desejos não são realizados, necessidades podem ser... desejos não são realizados, necessidades são satisfeitas, desejos jamais são satisfeitos. Porque o termo satisfazer vem do latim satisfacere, que é fazer o suficiente. Então, necessidades vão até um ponto do contentar-se. A partir desse ponto é desejo. Então, você pega desejo sempre em aberto. Sempre em aberto. E as empresas sabem disso. Vamos lançando produtos, novo, melhor, diferente. Aquela frase inicial, né? Porque só me contento com o melhor. Com transcendência e com os esforços do branding. Então são 3 alicerces, o branding já citei, né? E um cenário, você tem a transcendência. Qual é o cenário? Nesse mundo tecnológico, claro, né, os valores mais profundos da família, da comunidade e das religiões tradicionais vão sendo fragmentados, diminuídos, enfraquecidos. E vão sendo substituídos, quer dizer, vão dando espaço ao mercado. Se vira e mexe, lê expressões como Deus Mercado, religiões das marcas, apóstolos das marcas, catedrais do consumo, templos do consumo, shopping centers, vira e mexe, são comparados a templos do consumo, existem livros escritos sobre isso. Então se pega 3 alicerces, transcendência, desejo e o branding, um esforço enorme das empresas em criar emoções e coisas além, né? Num cenário em que a tecnologia e a sociedade fragiliza esses valores tradicionais, você tem um espaço para as pessoas buscarem nas marcas valores ausentes. E aí, finalmente, você vai ter 2 confluências, muito provavelmente, né? Que é a sacralização do secular, que é exatamente marcas tendo uma abordagem
religiosa e a secularização do sagrado. O Natal é uma festa de consumo, a Páscoa é uma festa de consumo. Os domingos que eram guardados para o Senhor são todo o comércio está aberto. O que não é positivo nem negativo, eu estou só citando fatos para corroborar o que eu escrevi. René, muito obrigado aqui pela aula. Oh, que pena! E desculpa se eu falei demais, não, absolutamente. Eu acho que o tema merecia uma exposição como essa que você fez, sem dúvida alguma. Eu tenho certeza, né, que as pessoas vão rever o... Posso falar uma última coisa? Pode falar, claro. Esse cenário gera uma coisa polêmica. Qual é? Que, eu vou ser bem breve, é quase um novo politeísmo. Porque a transcendência, que é uma das perguntas que um dos nossos ouvintes fez, se a pessoa pode ter uma relação espiritual com a marca, como é, quais são as marcas, ela é paralela às religiões. O fato da pessoa venerar marcas não quer dizer que ela não tenha uma religião tradicional. Basta ficar indiferente a essa religião tradicional, ou divindade, ou Deus no dia a dia. Então, o dia a dia, o cotidiano é regido pelo consumo, é regido pelo shopping center, é regido pelas marcas que dão significado à vida de pessoas, cuidado, cujo sentido último da vida é materialista. Vou repetir, dão significado às pessoas cujo sentido último da vida é materialista. Tá? Então, essa transcendência é para o dia a dia. Então, pequenos deuses são venerados, ao mesmo tempo em que a pessoa pode permanecer com religiões tradicionais que ficam reservadas para momentos mais pungentes, mais fortes, de morte, de doença, Quando você diz que ela pode ser politeísta, porque eu posso venerar várias marcas. Deuses. Um Deus supremo, para quem acredita na divindade maior, ou deuses, se for, e deuses terrenos, como várias religiões antigas professavam. Então, na verdade, a gente poderia, num segundo momento de pesquisa, não digo provar, mas enveredar para esse caminho de um novo politeísmo. Tá certo. Tá? René, muito obrigado então pela gentileza. E obrigado a você mais uma vez por me receber. Muito gentil, e obrigado também pelos nossos ouvintes terem prestado atenção até esse final do programa e pelas perguntas feitas. Tá bom, obrigado. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.